Hoje, para bater um papo conosco, tenho a imensa satisfação de receber dois convidados ilustres aqui na cidade de Brodowski hoje, o cônego Eloy Pupim e também o Dr. Marcos Nogueira. Eles vão estar falando conosco aqui de um curso que acontecerá a partir de amanhã na cidade de Brodowski, curso de Parapsicologia Pastoral. Eloy Pupim, boa tarde. Muito obrigado por sua participação mais uma vez ao vivo aqui no estúdio da TV Educativa. Boa tarde, Renê. Eu agradeço vocês esse espaço que nos dão e estamos aqui com uma boa vontade para amanhã iniciar o curso. Espero que a gente possa contar com o número suficiente para continuar. Nós temos o costume de fazer 3 aulas. Se o número não der, aí nós paramos. Mas se o número der, que nós podemos continuar, nós vamos até junho. Eu quero estar aqui com vocês e tenho certeza que no final do curso vocês vão avaliar e vão saber que valeu a pena participar do curso. Dr. Marcos, boa tarde e obrigado por sua presença. Boa tarde, eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, acho que é importante que se diga de início, né, o horário, a data do curso. Isso. Curso de Parapsicologia Pastoral. Eu e o cônego Eloy estaremos ministrando. Começa amanhã, lá no Clube Recreativo, a Sociedade Recreativa de Brodowski, às 20 horas. O pessoal tem que chegar a partir das 19h15, 19h20 para fazer a inscrição e começar o curso. O curso tem duração de 5 meses, é uma vez por semana, toda terça-feira, das 20 às 22 horas. E o investimento pessoal são 5 parcelas de R$50, sendo uma na matrícula, na inscrição. Ou então R$60 para quem não é sócio. R$50 quem é sócio da Recreativa, 60 quem não é sócio. Então é duração de 5 meses, o curso de Parapsicologia Pastoral. Para crescimento interior, para conhecimento científico e teológico, é um curso excelente. Dr. Marcos, estava olhando aqui no cartaz, o senhor é parapsicólogo, psicanalista, biomédico, tem um currículo enorme. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua formação para os nossos telespectadores. Bom, a minha formação eu comecei como biomédico, trabalhei no Hemocentro de Ribeirão Preto, trabalhei no Hospital das Clínicas, depois eu fui me especializando nessa área, fiz a formação em psicanálise clínica. Nesse meio tempo também havia feito a parapsicologia, a formação em parapsicologia, e fiz muitos cursos de parapsicologia nesse meio tempo, inclusive com o cônego Eloy, quando ministrou um curso em Ribeirão Preto, no Colégio Auxiliadora. E depois, em 2006, né, quando que eu me juntei ao cônego Eloy para ministrarmos junto esse curso. Então, hoje eu tenho essa área bastante intensa aí da mente humana, né, com a parapsicologia e com a psicanálise clínica. Hoje atendo em consultório e trabalho muito a mente humana. Então, eu acho que o nosso curso fica muito enriquecido também com a psicanálise clínica, porque nós vamos falar do inconsciente, das necessidades humanas, do sofrimento humano, e aliado à parapsicologia, que é a ciência que vem estudar todos esses fenômenos mentais que acontecem que a psicologia não alcança e que muitas vezes é atribuída ao além, a coisas sem sentido, por pura superstição e desconhecimento científico. Então, esse curso vem elucidar todas essas questões aí. Tá certo. O padre Eloy Pupim, cônego, né? A gente conhece como padre Eloy Pupim de muitos e muitos anos aqui na nossa região. E hoje, cônego, eu tive uma surpresa. Não sabia que o senhor era natural de Brodowski. Sou brodowskiano. Sou brodowskiano. Eu nasci aqui perto. Meu avô tinha uma propriedade aqui perto, pertencia ao município aqui de Brodowski. Nasci por aí, então. E fiz o grupo escolar aqui, o 3º, 4º ano, Paulo Otávio de Azevedo, Dona Iracema Oliveira Valente, que eu trago na lembrança, no coração, a gratidão de ter aquela mulher como minha professora. E depois, daí, dos 16 anos mais ou menos, mudamos para Batatais, que a família do meu avô era de lá, do meu pai também, papai nasceu lá, mamãe também. Aí mudamos para lá, e lá eu então fui trabalhando até os 29 anos, quando entrei para o seminário.
Como foi, Cônego, a sua entrada ao seminário, quando o senhor percebeu que tinha vocação realmente para ser padre? Olha, na verdade, ela apareceu aos 16 anos, mas morando na roça, uma grande dificuldade para chegar aqui, conversar com o padre. Naquele tempo não tinha ainda um padre fixo aqui, vinha um, ficava 2, 3 meses e ia embora. Então fui deixando passar, fui passando, e eu fui trabalhando, até que um dia eu, muito amigo do Monsenhor Mário da Cunha Sarmento, que já era o pároco lá em Batatais, e eu morando lá, conversando com ele, ele abriu a possibilidade de eu ainda poder entrar. Eu achava que já tinha ultrapassado a idade. Ele disse, não, nós confiamos mais no jovem maduro de idade do que um menino que ainda não sabe nada. E me convidou. Eu disse, então vou tentar. Aí comecei, fui logo para São Paulo, Seminário de Vocações Adultas, e lá fui trabalhando, estudando, fazendo pastoral, fui me inteirando melhor da vocação. Foi onde que então acabei seguindo essa carreira. Por quantos anos o senhor foi padre aqui em nossa região? Aqui eu comecei em Sertãozinho, 2 anos. Depois fiquei em Ribeirão Preto com o seminário. Aqui em Brodowski eu passei por 6 meses e fui para Batatais, na época do ano 1979, em junho. O Monsenhor Mário veio a falecer em 1980, em março, dia 11, e no dia 18 de março, na missa de 7º dia, eu assumi a paróquia de Batatais, fiquei até 2 anos atrás. Aí depois eu tinha que fazer 2 cirurgias nos joelhos, e muito cansado já, e tinha feito esse curso para psicologia e queria pôr em prática essa pastoral. Porque aqui no interior não tem nenhum padre trabalhando nesse setor. E eu pedi a Dom Jobiano que me deliberasse e eu poderia ficar emérito ajudando a paróquia Bom Jesus finais de semana e trabalhando durante a semana nesse setor da parapsicologia. E Dom Jobiano, como um bispo compreensível e muito assim adepto à teologia clássica e moderna, mais a moderna agora, que fala mais alto, Dom Jobiano me abriu as portas, então, nesse sentido. E aí comecei, já fizemos vários cursos, porque eu comecei com um senhor lá de Batatais, João Figueiredo, ele veio a falecer, o Marcos, como já disse, tinha feito o curso conosco, o Marcos se prontificou a nos ajudar, e estamos juntos, e creio que veio enriquecer muito com a vinda do Dr. Marcos, porque o João Figueiredo tinha uma formação una como eu, só para a psicologia. Agora o Dr. Marcos entrou com a psicanálise, né? E você sabe, a parapsicologia trabalha com várias ciências. A psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, são matérias afins que fazem parte do todo da parapsicologia também. Tá certo. E no segundo bloco, o Cônego Eloy Pupim vai falar pra gente como ele começou a entrar nesse setor da parapsicologia. Vai acontecer aqui em Brodowski um curso a partir de amanhã, na Sociedade Recreativa 22 de agosto, a partir das 8 da noite. Para você que vai iniciar o curso, deve chegar lá a partir das 7h15, 7h20 para fazer a sua inscrição. Não precisa ligar para nenhum número, não precisa ir à recreativa antes. Amanhã, a partir das 7h15, o pessoal já vai estar lá te esperando para fazer a sua matrícula. Então, no próximo bloco, Cônego Eloy Pupim vai falar pra gente como ele começou a trabalhar com a parapsicologia. Como eu deixei no bloco passado, Cônego Eloy Pupim, gostaria que o senhor falasse pra gente como foi o início do senhor na parapsicologia, como começou, as passagens que o senhor teve até hoje. Sim. Olha, a minha paixão pela parapsicologia começou ainda no curso de filosofia na Faculdade de Anchieta dos padres jesuítas. Lá nos dava aula também o padre Oscar Quevedo. E eu sou sensitivo, ele logo descobriu no início a minha faculdade sensitiva. E ele dizia para mim, você vai poder avançar bastante na parapsicologia por causa da sensibilidade avançada que você tem. E aí comecei em 1968 a estudar parapsicologia, fazendo cursos assim esporádicos, né? Não cursos assim como o nosso curso do CLAP, que foi a parte mais dura, 2 anos seguidos, né? Aí comecei a fazer alguns trabalhos lá na periferia da faculdade, juntamente com o padre Fidelix, que era ajudante do padre Quevedo,
E fizemos vários levantamentos de casas assombradas, como dizem, a porte, que é o que a mente, como ela funciona como um imã, atrai objetos como Santa que chora, o Cristo que sangra, essas coisas têm explicação científica. Comecei a me apaixonar cada vez mais. Fiz alguns treinamentos de hiperestesia indireta do pensamento com o Padre Quevedo, dentro da faculdade mesmo, e depois eu nunca me desliguei da parapsicologia. Um dia o Padre Quevedo me queria para fazer parte da equipe dele, para que eu pudesse correr o Brasil e ele pudesse ficar escrevendo livros, que a paixão dele é escrever livros nessa área. Mas o Dom Miele, na época, não me cedeu para ele, então eu fiquei a desejar. Mas aí, quando foi nesse ano de 1999 a 2000, o Padre Quevedo elaborou esse curso de parapsicologia, né? Mestrado, e me convidou, eu sabendo que eu podia produzir muito com esse curso, me convidou. Aí eu fiz em 1999 e no ano 2000, 2 anos em São Paulo esse curso. E valeu a pena, muito, muito. Aí eu comecei a fazer já alguns trabalhos de pirogênese, casa que pegou fogo lá em Catanduva, destruiu a casa toda e era pirogênese, não tinha nada com demônio, porque lá foi padre, foi pastor, foi espírita, cada um dava uma versão. E eu disse, não, aqui não tem nem demônio, nem espírito de ninguém. São vocês que estão aqui, muita gente numa casa só, cunhado, cunhada, genro, nora, 21 pessoas morando numa casa. É lógico que há atritos. Esse atrito vem através do sistema nervoso, começa a descarregar muita telergia. Essa telergia sai transformada em fogo. Parecia línguas de fogo e queimou a casa inteira. Depois de 3 meses que não tinha mais nada na casa, eles me chamam lá. Eu comecei então a fazer o povo mudar. Ficar só os idosos lá, o casal idoso, dono da casa, e 2 filhos solteiros. Os outros casados deveriam arrumar uma casa. Acabou tudo na hora. Eu disse, isso não é do demônio, isso é de vocês. Vocês estão nervosos, medrosos. Tira o medo, tira o nervoso, acalma, acabou tudo, para na hora. Bom, esse foi o primeiro caso de pirogênese. Depois aqui perto da IPTV em Ribeirão, também aconteceu, o Dr. Marcos até filmou. Isso na aula, eu vou passar para vocês, na aula, tudo isso que passou já comigo. E tem um caso de Nossa Senhora que chorava, em Monte Alto, é um caso de aporte. O bispo, na época, Dom Luiz, era o bispo de Jaboticabal, ele me chamou, fui lá, mando do bispo, e descobri a causa. Era uma mulher que estava perdendo o marido por uma outra mulher, muito nervosa. Ela pegava perto da santa, que ela chamava de santa, o quadro, e ela rezava com todo fervor e nervosa. A santa começou a chorar. Isso era a lágrima dela, que se materializava pelo inconsciente como uma força, com um imã, e batia no quadro e a lágrima derretia. Aí essa mulher precisou de um tratamento com um psiquiatra, porque ela estava bastante esgotada. E aqui em Jardinópolis, o pessoal de Jardinópolis sabe, já dei curso, nós demos curso lá já, e uma senhora que apareceu uma cicatriz, um estigma na testa, porque também estava nervosa, apanhava do marido. Ela não foi atrás da Maria da Penha Lei, que bate também nos maridos, e ela ficou desse jeito. Então nós desmistificamos certas crendices em santos, que fala que é santo porque é estigmatizado. Não. O estigma é uma neurose. Ele é santo por outro motivo, porque ele tem uma vida de união íntima com Deus. Agora, o estigma é uma neurose que a pessoa adquire. De tanto meditar uma ideia fixa, começa então pela pele a romper os poros da pele e então começa a ter o estigma. Isso é um psicossomático, é um efeito psicossomático. Então nós desvendamos e peneiramos, purificamos o que é misticismo, o que é crendice, e na igreja nós temos muitas crendices, muitas simpatias que não tem nenhum fundamento e que nós precisamos apurar isso tudo para que os nossos fiéis tenham uma fé adulta, objetiva, clara, uma fé crescida e não se baseie em superstições. A superstição não leva ninguém a nada. Pelo contrário,
confunde a nossa fé. E aí eu comecei a me apaixonar, aí com a liberação do bispo que me deixou mais livre, sem a paróquia, nós fizemos curso em Bebedouro, agora terminamos um em São Joaquim da Barra, fizemos Sertãozinho, Ribeirão Preto fiz vários, Jardinópolis, e aqui em Brodowski, eu tive uns 2 dias aqui, soube que o povo gostou, e por isso, através do prefeito, nós estamos voltando aqui. Certo. E você, doutor Marcos, como começou nesse setor da parapsicologia? Parapsicologia. Olha, eu sempre fui muito questionador. Eu sempre fui de questionar tudo. Não é à toa que eu fui para o caminho da psicanálise também, né? Porque a psicanálise procura as explicações de todos os nossos comportamentos, de todos os nossos sentimentos, tudo que acontece dentro de nós. Por que somos assim, por que fazemos isso, que queremos uma coisa e buscamos outra e vice-versa. Então isso sempre me intrigou muito. E nesse caminho de estudo, quando eu fiz biomedicina, eu sempre me interessei por essas coisas da mente. Li muitos livros de autoajuda, acho que todos os livros de autoajuda que tinha no mercado eu já li. Mas nada explicava, nada era suficiente. Eu tinha que realmente... Precisava de uma ciência realmente profunda, uma ciência que realmente desse conta de entender o ser humano numa profundidade muito maior, que é a questão do inconsciente. E eu fui então conhecendo a parapsicologia, fui me interessando, me tornei um autodidata em parapsicologia e depois fiz vários cursos para poder me dizer um pouco parapsicólogo, né? Fiz vários cursos aí de formação. E eu penso assim, do ponto de vista psicológico, o ser humano, ele tem sempre as suas necessidades. Ele tem sempre as suas frustrações, as suas faltas. Nada é perfeito, nós nunca vamos estar 100% felizes. Sempre vai estar faltando alguma coisa. E nós temos que saber lidar com isso, porque a vida é assim. Da mesma forma que a alegria é real, é presente no ser humano, a tristeza também é. É impossível você não ser triste, pelo menos em algum momento da sua vida. Então, a tristeza é tão inerente ao ser humano quanto a alegria. Não dá para pensar que um dia nós não vamos sofrer, só se a gente estiver realmente no paraíso, né? Mas o sofrimento é inerente ao ser humano, tanto quanto a alegria. Então eu acho que nas minhas dúvidas, nas minhas frustrações, eu buscava um caminho lógico e racional para explicar as coisas, para me sentir seguro e me sentir melhor. Daí eu enveredei para o lado da parapsicologia. Outras pessoas não se preocupam muito com a verdade. Outras pessoas buscam formas místicas, buscam a ilusão para tentar se sentir melhor. Também é uma via de acesso aí para se sentir melhor. Só que o preço é maior, porque muitas vezes você se dá conta de que aquilo tudo é uma ilusão, né? Então eu acho que hoje é fundamental estarmos bem sólidos, bem com o pé no chão em relação à ciência. A ciência está aí, está explicando tudo, então a gente precisa sair um pouquinho dessa superstição, precisa sair um pouquinho dessa ilusão, ter o pé um pouco mais no chão em relação às coisas, para que a gente possa realmente acreditar e ter uma fé melhor e ser mais seguros de si, não é? Melhorar a nossa forma de viver. Com certeza. E o padre Eloy, o senhor comentou aqui sobre a igreja, alguns mitos, segundo o senhor, que existe na igreja que as pessoas precisam peneirar. A Maria, do bairro Nossa Senhora das Graças, padre, ela faz uma pergunta. O que a igreja católica fala sobre a parapsicologia? Só que o senhor não vai responder agora não, vai ser só no terceiro bloco. Cônego Eloy Pupim, no bloco passado, o senhor fez algumas explanações a respeito de alguns mitos que a igreja católica, na opinião do senhor, tem e que precisam ser peneirados. Então, em relação a isso, a Maria, que é nossa telespectadora do bairro Nossa Senhora das Graças, muito obrigado, Maria, por sua audiência, ela faz a seguinte pergunta. O que a Igreja Católica fala sobre a parapsicologia? Olha, Maria, houve uma grande evolução de acordo com os estudos científicos desta matéria e nossos bispos hoje, eu posso dizer para você, todos eles estão empenhados em nos dar apoio. Agradeço muito a Dom Joviano pelo apoio que me dá. E todos, inclusive agora o bispo de Catanduva, que foi eleito agora bispo, ele é formado também pelo CLAP, Centro Latino-Americano de Parapsicologia, onde eu fiz o mestrado. Então a igreja entendeu, depois do Concílio Vaticano II,
que foi no ano 63 a 65, entendeu que a ciência não pode ser desprezada. Houve um tempo em que a igreja condenou os cientistas, nós sabemos pela história, e o Papa João Paulo II pediu perdão pelo erro da igreja. Hoje nós sabemos que ciência, filosofia e teologia são distintas, mas não são separadas. São idênticas, mas são distintas. É como eu comparo até as pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são distintos, porque se trata de missão de cada um, mas são idênticos. E a parapsicologia está dentro da ciência. E como tal, ela tem autonomia para dar as suas definições em qualquer assunto que se trata de paranormalidade. Antes de ter essa ciência, se atribuía milagres quando não era. Hoje a ciência explica, então tudo que houver de explicação não é nada de milagre. Quando para a explicação, seja ela de que ordem for, filosófica ou científica, entra então o milagre. Ele está acima da nossa explicação intelectual, filosófica e científica. Tá bem? E hoje a igreja, então, no Brasil e no mundo, cada vez mais vem apoiando, porque nada melhor do que comprovar por meio da ciência aquilo que você está vendo. E a ciência da parapsicologia vem fazendo isso. Tá certo. A Vânia, Dr. Marcos, ela mora no Alto do Jaspe, aqui da cidade de Brodowski. Ela faz a pergunta da seguinte forma: se eu fizer o curso, o que vou aprender ou somar em minha vida? O curso era para que tipo de pessoas? Boa pergunta, Vânia. O curso é para qualquer pessoa acima de 14 anos. Se quiser vir uma pessoa com 13 anos, pode vir, desde que acompanhado dos pais, 13 anos ou menos, 12 anos, 11 anos. É para qualquer pessoa, principalmente pessoas que trabalham em pastorais, catequistas, agentes de saúde, médicos, psicólogos, todo esse pessoal que se interessa pela área da saúde e também para quem queira aprimorar o seu autoconhecimento, para quem queira cuidar da sua saúde mental. Então o curso se propõe a ajudar as pessoas através do conhecimento científico e teológico. O curso se propõe a ajudar as pessoas a se encontrar e encontrar mais respostas às questões, às dúvidas, tudo aquilo que é místico, que a pessoa duvida ou não tem certeza, todos aqueles sofrimentos dela, não é? O curso vai ajudar a esclarecer um pouco isso, dar vamos dizer assim, uma ignição para que a pessoa, claro, continue os seus estudos, continue a se interessar pelo assunto, a estudar parapsicologia, a estudar teologia, a participar da igreja. Não precisa ser católico, pode ser de outra religião. A teologia que nós nos baseamos, lógico, é a teologia católica, mas o curso, na sua base, ele é científico. A teologia vem como um complemento àquilo que a ciência não alcança. Então, a princípio, qualquer um pode participar, mesmo sendo de outra religião. E o curso pretende, então, ajudar as pessoas a se autoconhecer e a conhecer um pouquinho do funcionamento da sua mente e a ter uma fé mais estruturada e a entender melhor o que é essas coisas aí que acontecem no mundo, esses fenômenos que não têm explicação, o que a ciência diz disso, como a ciência conclui. Por exemplo, comunicação com mortos, existe ou não existe, o que a ciência diz, esses fenômenos naturais que acontecem, por que acontecem, o que a ciência diz disso. Então nós precisamos deixar de lado as explicações absurdas e nos centrarmos naquilo que a ciência já sabe. É isso que as pessoas precisam conhecer. Certo. A Flávia, da Coab 1, padre, quanto tempo é a duração do curso? 5 meses. Nós iniciaremos agora em fevereiro. Você sabe, nesse primeiro semestre nós temos Semana Santa, Carnaval. Então tem alguns dias aí, 2 dias, que nós vamos ter que faltar, porque o povo não vem. Mas em junho nós terminaremos. São 5 meses. E no final, eu tenho certeza que vocês vão fazer a conclusão de vocês, dizendo que ele foi altamente positivo, como nós tivemos outros cursos, e que a pessoa, só no final que vai ter uma visão de conjunto e vai dar uma avaliação certa. O Dr. Marcos falava, agora, qualquer pessoa de outra religião pode.
Única coisa que nós fazemos de observação para as pessoas que não são da nossa fé, que comungam outras fés, então é o seguinte: nós damos a aula, nós não aceitamos polêmica na aula, porque o curso tem que correr. O curso vai correndo. As pessoas que estão lá, que desejam o curso, não vai ficar contente com polêmica na aula. Mas eu prometo, os que quiserem ir, que não pertencem à Igreja Católica, fora do curso, tanto a mim quanto ao Dr. Marcos, podem nos procurar, nós estaremos dispostos a conversar. Ninguém tem pretensão de trazer ninguém para o nosso lado, nós respeitamos a fé de cada um, mas só que não podemos atrapalhar o curso para as outras pessoas. Com certeza. A Adriana, ela é da Vila Cristal, aqui da cidade de Brodowski. Qual a opinião de vocês sobre jogo de cartas, pessoas que leem em mãos, sobre búzios e etc? Mas vocês vão responder essa pergunta somente no quarto bloco. Bom, no bloco passado, deixei uma pergunta aqui, que vai ser direcionada ao Dr. Marcos, da Adriana. Ela é do bairro da Vila Cristal, aqui da cidade de Brodowski. Qual a opinião de vocês sobre jogo de cartas, pessoas que leem em mãos, sobre búzios? E relacionado a essa pergunta, chegou também aqui no intervalo, da Patrícia, do Quintino 1 de Ribeirão Preto. Muito obrigado pela audiência e pela participação de vocês. Ela dá boa tarde a vocês e pergunta sobre aquele jogo do copo. O que tem de verdade nisso, Dr. Marcos? Bom, Adriana e Patrícia, essa questão é um pouco mais complexa. Só fazendo o curso que nós vamos poder ter tempo para explicar o que é que acontece. Mas, de maneira geral, a gente considera como charlatanismo aqueles que dizem que lê o futuro, que adivinha as coisas, porque se trata de manifestações inconscientes. A pessoa, quando ela procura uma cartomante, a cartomante ela já tem a capacidade de hiperestesia e muitas vezes ela capta do inconsciente da pessoa aquilo que a pessoa quer ouvir. Não que ela está adivinhando o futuro, ou que ela está adivinhando coisas, mas ela capta aquilo que está no inconsciente da pessoa. E a pessoa sai de lá convencida. Mas na maioria das vezes nem é isso que acontece. Na maioria das vezes há técnicas psicológicas muito sutis onde a pessoa joga verde para colher maduro. A cartomante tem uma capacidade de envolver a pessoa numa situação e fazer a pessoa dar dica do que ela quer ouvir para que então a pessoa fale. Então, existem manifestações inconscientes? É possível a pré-cognição? É possível adivinhar o futuro? É possível, mas quando se tenta fazer isso de maneira comercial, quando se tenta fazer isso de maneira controlada, é charlatanismo, porque esses fenômenos acontecem espontaneamente, eles são inconscientes. Tudo que é inconsciente, nós não controlamos, portanto não é a hora que eu quero e muito menos em relação ao que eu quero. Basta dizer para essas pessoas adivinhar a hora, a data, dia e o que exatamente que vai acontecer. Elas não conseguem. As adivinhações delas são sempre subjetivas, são sempre abertas, né? Você vai morrer alguém esse ano, um cantor vai morrer esse ano, uma tragédia, um terremoto vai acontecer esse ano. Mas de data, dia, hora, onde, número de pessoas mortas, ninguém consegue, porque não adivinham. Se trata tudo de técnicas psicológicas. Em relação à brincadeira do copo, aquela brincadeira onde todo mundo põe o dedo em cima do copo e faz perguntas, né? E o copo caminha para o S ou para o N, respondendo sim ou não, ou para as letras, aquilo tudo é do inconsciente da pessoa. São as pessoas com o dedo que movimentam o copo. Basta colocar óleo em cima do copo, onde as pessoas colocam o dedo, e o copo não sai mais do lugar, porque com óleo as pessoas não conseguem movimentar o copo, né? Então isso acaba com a brincadeira na hora, mata a brincadeira na hora. É manifestação inconsciente, não tem nada de espírito, nada disso. É uma brincadeira até perigosa, porque a pessoa que está manifestando o inconsciente está acertando algumas coisas, porque sabe lá no inconsciente ou está lendo da mente de outra pessoa, essas pessoas podem até entrar em transe e isso pode gerar problema. Não é nem aconselhável que se faça essa brincadeira. Com certeza. Cônigo, amanhã, a partir das 8 da noite, começa o curso na cidade de Brodowski. Todas as pessoas estão convidadas? Como eu disse, todos estão convidados. Agora, uma mensagem para você que ainda está em dúvida. Invista em você aquilo que você puder fazer para o seu crescimento moral, intelectual, espiritual.
Nós investimos tanto nas coisas materiais, compra de carro zero, casa sofisticada, investimos tanto e esquecemos de investir em nós. Esse conhecimento que você começa a adquirir, ladrão não vai roubar, traça não vai roer, ferrugem não vai corromper. É aquele valor que Jesus Cristo fala no Evangelho. Nós hoje, ultimamente, principalmente agora, porque somos muito materialistas, nós investimos nas coisas materiais. Lembro você que antes de você vir ao mundo, as coisas materiais já estavam aí. Nós viemos ao mundo, nós as usamos para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para a nossa realização, mas quando formos embora deste mundo, essas mesmas coisas vão ficar tudo aí. Você não vai poder levar nada, a não ser aquilo que você investiu em você, de conhecimento. Então, fica convite nosso aqui. Tá certo. Amanhã, a partir das 8 horas é o curso, mas 7h30, 7 horas, 7h15, nós já estamos aí. Para fazer as inscrições, todos que irão participar. É. Tá certo. A Juliana, ela é do centro aqui da cidade de Brodowski. Ela dá boa tarde a vocês e ela gostaria de saber se os espíritos realmente existem. Nós somos espíritos, mas não há comunicação conosco. Nós vamos provar isso no curso. Ninguém do além vem, é tudo do aquém. Essa é a explicação. A Paula, da Coab 2, minha prima diz que muitas vezes escuta a voz de sua mãe que faleceu há mais ou menos 5 anos. O que Isso pode ser isso? chama-se psicofonia. O inconsciente está no estágio ainda de acordado e dormindo. E naquele momento que ele está cheio de mensagens, ele pode ouvir aquilo que já está gravado no inconsciente. E ele então, naquele estado de acordar, ele ouve a voz que está no inconsciente. Não tem nada com além. É necessário que essa pessoa procure um tratamento psiquiátrico, porque isso pode ser uma alucinação auditiva e talvez precise de tratamento. É bom investigar. Tá certo. A professora Rosa Meire, ela mora aqui no centro da cidade de Brodowski. Muito obrigado, professora, pela audiência. Ela parabeniza os dois pelo desempenho de vocês no curso. Ela diz que já fez e recomenda para todos que estão nos assistindo. E segundo ela, se der tempo, ela fará novamente. Obrigado, Rosimeire. Eu me lembro de você, da sua participação, até você contando um fato da sua mãe com seu irmão em São Paulo. Você nos enriqueceu muito naquele curso. E nós queremos receber você nesse curso outra vez. Nós melhoramos, você sabe que dando aula você aperfeiçoa. Nós melhoramos bastante e eu creio que você vai se sentir muito bem. Inclusive, hoje eu tenho um novo livro que eu soltei, muito mais didático para a gente acompanhar o curso. O Otávio, ele é de duas participações de Jardinópolis, do Otávio e da Célia. A Célia parabeniza os dois pela entrevista e diz que adora o senhor Padre Eloy Pupim. Ela ainda colocou como padre. Olha, eu já fui muitas vezes em Jardinópolis, fiquei amigo de grande parte daquele povo que me conheceu. Muitos não me conheceram porque não foram fazer o curso, mas os que foram fazer curso lá ficaram meus amigos realmente. Muito obrigado a vocês de Jardinópolis. E o Otávio, a pergunta dele é a seguinte: existem pessoas que têm o dom de falar em línguas. Como a parapsicologia explica isso? No curso nós daremos essa explicação, uma vez que o tempo está sendo esgotado já, e ela exige um tempo maior, o Dr. Marcos há de convir comigo. Então, no curso, nós vamos falar aquilo que é do Espírito Santo, é do Espírito Santo. Mas aquilo que é da nossa vontade, do nosso inconsciente, nós vamos ter que explicar também. E há muita gente confundindo aquilo que é do inconsciente, dizendo que é do Espírito Santo. A nossa vontade é esclarecer a verdade só. Dr. Marcos Nogueira, muito obrigado por sua participação em nosso programa mais uma vez. As portas da TV Educativa estarão sempre abertas para vocês. E, desde já, sucesso no curso a partir de amanhã aqui na cidade de Brodowski. Muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo mesmo essa oportunidade. Isso é sem preço para nós. Agradeço a todos os telespectadores, a todos que estão assistindo aí. Parabéns pela iniciativa, parabéns por esse programa. Acho muito interessante, muito bem montado. Vocês estão de parabéns, agradeço mesmo. Muito obrigado. Padre Eloy.
Também eu. Cônego, Eloy, né? A gente tem o hábito já mas de esse acréscimo não me envaidece, porque eu lutei muito para ser padre. Agora, Dom Joviano, reconhecendo minha trajetória de trabalho intenso, quis me dar esse título. Eu agradeço ao bispo, partiu dele, e quero agradecer vocês também, como Dr. Marcos, pela iniciativa, por esse espaço tão importante. O nosso povo precisa disso, porque os grandes canais de televisão estão abarrotados de besteira, de falsidade. Ainda esses dias eu ouvi num canal uma tal de Operação Espírita. Não tem isso. Não existe isso. Existe a enganação. Então nós queremos trabalhar com a verdade. E quem estiver de acordo com a verdade, venha ao nosso encontro. Muito obrigado a todos vocês. Vocês são meus conterrâneos, porque sou daqui de Brodowski. E quero voltar para cá dando a minha contribuição nesse setor para vocês. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você. O programa Bate-Papo de hoje chegou ao seu final. Ainda tínhamos mais algumas questões aqui para debater com o Dr. Marcos, com o Cônego Eloy Pupim. Uma outra oportunidade, com certeza estarão de volta aqui e nós debateremos estes assuntos. A partir de amanhã, ao meio-dia, o programa Bate-Papo novamente ao vivo e com a presença do José Luiz, o apresentador oficial do programa de segunda a quinta-feira. Um abraço para vocês e até na sexta-feira, se Deus quiser, com o Bate-Papo ao vivo e a minha participação. Até lá!